cuidadoso, mas nós estamos vindo já de um momento, de um diálogo com esse tema, observando praticamente o que a espiritualidade está nos dizendo, é que é básico, é importante que nós entendamos, porque é próprio do processo evolutivo, é a energia da criação, é a energia que nos faz, que nos movimenta, que possibilita, inclusive, o processo evolutivo. E André Luiz, no livro, nesse livro Evolução em Dois Mundos, ele tem um cuidado fundamental para trabalhar conosco e fazer com que nós possamos entender a perspectiva da ideia de pensar, e o que é o sexo. Muitas das vezes nós temos sempre uma conotação de que sexo está voltado, em qualquer lugar que você fale a palavra sexo, ela está voltada para o relacionamento homem-mulher, seja como for, ou a questão da sexualidade, mas nunca, de certa forma, com um teor que o André Luiz vai trazendo na perspectiva de pensarmos a questão evolutiva. E aí, o primeiro elemento que ele vai nos trazer em função disso é dizer: o sexo é o fluxo magnético divino que vai estar na base, de certa forma, de todo o processo evolutivo das nossas vidas. Se pensarmos assim, nós vamos começar a compreender o que é essa energia, que não uma energia criadora, uma energia que traz um diferencial que não é apenas pensar na indumentária masculina ou feminina, esse teor de força magnetizado em um elemento, em um desenho do corpo físico. Mas André Luiz faz uma introspecção. E ele diz ainda, esse é um tema em que os mentores espirituais ou os nossos instrutores espirituais, eles estão o tempo inteiro observando no processo de crescimento de todos nós, e aí eu estou falando desse crescimento lá do sopro divino, ou como nós temos sempre o cuidado de tratar na doutrina espírita, o princípio, né? O princípio que vai evoluindo de tempo em tempo, passou-se muitos séculos para que nós tivéssemos hoje essa convicção, ou levantar para a vida e começar a ter, não um insight da razão, mas desenvolver a razão. E André Luiz, ele vai fazendo cuidadosamente um diálogo conosco a partir da biologia, ou a partir daquilo que é mais caro para ele, e nos explicando, à medida que vai dialogando conosco, como que a vida se fez, como que esse elemento que nós chamamos sexo, ou que ele denomina como sexo, como ele foi importante para que todos nós tivéssemos nesse princípio criador, nesse princípio da vertente de pensar o próprio desenvolvimento planetário, entender os processos de transformações e a espiritualidade, ou os instrutores, os mentores espirituais, os guardiões do processo de crescimento da Terra, sempre esteve impulsionando para fazer com que esse magnetismo, essa energia do sexo, ela tivesse um processo de desenvolver-se, de transformar-se. Então, a gente vai perceber que o André Luiz está sempre nos levando a perceber o processo de cocriação divina dentro de matrizes muito lentas. E ela, nesse processo de lentidão, a razão, que vai se dar bem mais tarde, né, ela começa, na realidade, no processo evolutivo lá atrás. Por que eu quero chamar a atenção novamente sobre isso? Porque, na maioria das vezes, nós nos achamos independentes da própria natureza, da cocriação divina com o princípio de acordo com a doutrina espírita e André Luiz, ela
ela não houve saltos, isso aqui nasceu o homem e acabou-se. Não, mas nós temos todo um processo de evolução planetária e que nós fazemos parte dele. E muitas das vezes, depois que nós chegamos a esse estágio, ou seja, depois que o princípio inteligente ele passa por todas as esferas e chega a essa qualidade de desenvolver a razão, de trabalhar com o livre-arbítrio, nós nos desassociamos da natureza, que é tão importante para nós. Então, André Luiz vai estar nos chamando ou nos fazendo um convite para dizer o processo criativo divino, o processo de cocriação com toda a natureza, né? Ela não fez um homem independente, num processo tranquilo de mostrar a evolução. Então, André Luiz, por ser, e aí eu já falei isso uma vez, mas por ter esse comprometimento com a biologia, esse trabalho, esse carinho, né, com essa... Se ele fosse um historiador, com certeza ele tinha escolhido outro elemento. Se ele fosse um filósofo, tinha escolhido um outro detalhamento para trazer a nossa realidade, qual é essa relação que nós temos com o parâmetro, né, que vai nos fazer perceber que nós estamos interligados. Nesse trabalho, Evolução e Sexo, André Luiz vai nos estar mostrando o quanto que é cuidadoso para todos nós o valor da vida, não é só porque eu tenho que viver bem, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que cuidar das minhas células, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha consciência nessa conexão com o divino, com a conexão com o planeta, com a conexão com a vida, porque nós fazemos parte. André Luiz está mostrando, através da biologia, do lado embrionário, de como o princípio inteligente ele foi passando de uma energia que animava no mundo celeste, ela vai passar gradativamente a se corporificar no âmbito do planeta. E ele vai trazendo uma série de explicações. E a primeira delas é trabalhar justamente com essa questão da ideia da bactéria diferenciada. Não, vai trabalhar ali com um processo que, a nosso ver, é muito interessante a gente começar a perceber os psicossomas que estão ali. Porque nós só temos psicossomas, a maioria das vezes, quando nós já estamos com essa indumentária que ele diz. Aqui nós temos um corpo físico, um perispírito e um espírito, certo? E André Luiz vai nos mostrando que as bactérias que vão, e as células que passaram por esses movimentos ao longo do tempo que terminou, de certa forma, esse princípio inteligente, chegando a essa unidade no mundo físico, desenvolvendo todo o comprometimento cerebral que hoje nós temos, ele vai dizer, olha, nós tivemos processos lentos, mas com um experimento de reprodução que começou lá no início, de maneira ainda assexuada. E aí ele vai trazer, depois que ele faz um discurso, um diálogo conosco, mostrando a importância de perceber essa orientação espiritual no progresso do planeta, e aí ele vai mostrando que, em momento algum, a espiritualidade superior nos deixou órfãos, nos deixou impossibilitados ou impossibilitadas de estarmos agindo nessa consciência que é o princípio, essa unidade boa de Deus, né? O princípio inteligente, ele ir tranquilamente assumindo a forma até chegar numa visibilidade da transferência da energia sutil, espiritual, que não tem tangibilidade no ponto de vista físico, aí está entrando nessa conexão com a unidade do planeta. Ele vai trazendo esse processo para a gente pensar o aparecimento do sexo, como é que isso vai ocorrendo, e quando vamos nos dando a percepção
de que esse processo de evolução, por que passou o animal, ele diz assim, olha, é a véspera do processo do nascedor, ou do nascimento. Então, se a gente pensar um pouco nas nossas outras conversas anteriores, nós vamos lembrar o seguinte, nós já estávamos discutindo a indumentária masculina, a indumentária feminina, e, de repente, o Centro Espírita Amor e Caridade, ele diz, calma, é preciso voltar. Mas será que é um retorno? Porque nós estamos no capítulo 6 do Evolução em Dois Mundos. Mas será que é um retorno? Ou é um comprometimento para pensarmos que nós devemos começar a compreender as nossas conexões planetárias e como que nós vamos estar vibrando? Porque a vida que André Luiz apresenta nesse capítulo é uma vida que vibra entre os dois planos, entre os dois universos. E está nos fazendo refletir que nós também não estamos distantes disso. Estamos no campo físico, tá? Mas temos a nossa indumentária perispiritual e o nosso espírito. E estamos também nessa coligação, nesse movimento do ir e vir. E pensar, ora, se o sexo que começa, de certa forma, a movimentar uma proposta de uma reprodução entre as bactérias, entre o processo celular, lá intimamente, até chegar nessa unidade, o que Deus, ou o que o André Luiz está querendo nos dizer da obra da criação? Está nos lembrando que nós somos parte, que nós integramos um complexo bioespiritual e que precisamos agora, depois que temos a compreensão, desenvolvemos a razão, entender que o magnetismo planetário que nos faz, nos gerencia, nos abraça, é preciso a gente entender que também nós participamos desse processo. E se vão perguntar assim, mas aí, o que eu vou dizer, como que nós vamos compreender isso? Inclusive, ele traz as discussões de Darwin no processo que Darwin vai trazer no processo de evolução, mas que eu não quero entrar nisso porque biólogas aqui são outras. Nosso propósito é mostrar a evolução sexual que o André Luiz está trazendo, a evolução do sexo que o André Luiz está trazendo, como uma proposta de entrever as nossas cocriações na medida de vibração, sintonia e frequência com o universo em qual pertencemos. E pertencemos não porque alguém disse que nós estamos pertencendo, mas porque o princípio inteligente do qual nós fazemos parte, nós temos no nosso DNA espiritual, ele é parte de um grande compromisso entre os processos do ir e vir do mundo espiritual e do mundo físico. Quando nós começamos a entender, a compreender, nós vamos pensar, poxa, mas então o que é o sexo? Que em algum momento ela é só uma energia que possivelmente ela está num processo de criação, de ser pensado a procriação, a criação dos filhos, seja em que departamento da vida que for, ela é sempre uma reprodução. André Luiz, calma. Ela é justamente isso. A beleza da energia do sexo e da evolução que ele vai apresentar é justamente isso. É compreender o sentido em que a vida se apresenta como uma base, e essa base é de criação. E se entendermos isso, nós não vamos deixar de fluir com a nossa unidade sexual ou a nossa unidade do sexo, porque nós temos vergonha. Não, essa é uma energia nossa, é uma energia da vida. Ela é a energia que nos permite criar e co-criar. Vamos pensar 2 segundos? Espera aí, que eu acho que eu não sei se eu penso ou não. Mas vamos pensar 2 segundos. Alguém já está me trazendo água. Vamos pensar 2 segundos. E nesses 2 segundos que eu estou pedindo para nós pensarmos, vamos tirar uma vírgula
e fazer a seguinte reflexão. Quando eu estou escrevendo o texto, o que é um movimento? É simplesmente ondas cerebrais para que haja a escrita? Eu preciso ler algumas outras coisas para produzir? Porque eu fiz essa pergunta hoje para o André Luiz. Eu digo, André, por que é importante a gente entender isso? Porque isso movimenta, está no movimento das nossas energias o tempo inteiro, para fazer, para nos dar, inclusive, a vivacidade de lutar pela vida, de querer dar significados ou sentido à nossa vida, vem dessa energia criadora, vem desse impulso criador, ou da energia que nos impulsiona, como ele disse, que os espíritos, as unidades espirituais, desde o princípio, estava ali, né, incentivando para que essa energia fluísse. Mas esse incentivo, essa fórmula, não passou com brevidade. Ela sempre esteve, com todo o cuidado possível. André Luiz, inclusive, vai falar daqueles que conseguiram fazer a sua trajetória, e ele fala assim, uma trajetória de luz, e aqueles que não conseguiram fazer e tiveram as suas trajetórias também nas sombras. E que a espiritualidade estava ali impulsionando. Para a gente entender que essa unidade do sexo, ela é uma unidade que não marca a nossa vida porque a gente casou ou porque nós começamos agora a nossa vida sexual. Ela marca a nossa vida porque é embrionária. É o centro do processo criativo divino. E ele vai falar. O primeiro passo, depois que passa do processo da bactéria diferenciada, que ele vai mostrar que essa bactéria, esse processo que vai trazendo esse conjunto de modificações, vai permitir com que haja para com a natureza, para com o princípio inteligente, todo um cuidado, ele vai dizendo, quando há, de processo em processo, as mortes, do ponto de vista da obra da natureza, da vivência, das competências da natureza, esse elemento morte é igual como no tarô, é também o elemento vida, é a condição do ir e vir para que, em movimento de transformação ou de mutação, essa energia ou esse princípio inteligente pudesse passar por diversas casas. E ele vai falar tanto quando ela vai estar entre o processo de ser pensado na conjuntura vegetal, quanto na conjuntura já animal. E ele vai trazendo para que nós possamos entender como que o princípio inteligente ele foi sendo impulsionado pela espiritualidade superior, orientado nos seus primeiros elementos para se manifestar, porque o nosso campo planetário é bem diferente. Na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, fala da diversidade, inclusive no Evangelho, na diversidade dos mundos habitados. Então, o nosso planeta, ele ainda requer essa massa mais grosseira. E outros, pelo menos é o que se tem na literatura, em outros há uma manifestação da vida, mas uma vida que não necessariamente necessita dessa massa ou dessa energia que está condensada. A energia está mais diáfana, está mais livre. E André Luiz vai começando a nos fazer perceber como que o orbe ele foi sendo habitado, ele foi sendo organizado com tranquilidade. E aí Jesus, como grande governador do nosso planeta, nos ajuda
a fazer essa transposição entre o mundo sutil, tá, e o mundo físico. Para alguns, em alguns momentos, e André Luiz também, nesse livro, ele vai fazer referência aos decaídos de capela, que é uma outra discussão muito interessante. Mas são espíritos que já vêm em um processo ou outro para ajudar no desenvolvimento. Mas são espíritos que haviam entrado numa proposta não mais combinante com as energias do planeta, igual nós. O nosso planeta está passando por um processo, como diz a doutrina espírita, nós estamos saindo do processo de prova e expiação, ou um planeta que aporta espíritos ainda muito renitentes, muito difíceis de serem transmutados, mudado a sua experiência de vida para um planeta de prova e expiação. Então, como em Capela, aqueles companheiros que, no caso, eu sou uma delas, né? Olha só, os companheiros que não estavam mais dialogando, ou pelo menos vivenciando a energia planetária, foram convidados a virem, a estarem habitando o planeta Terra, aonde há necessidade de que a matéria, ou a energia condensada como matéria, ela é mais grosseira, porque nos outros mundos é mais diáfanos. Tem-se informações, obrigada, tem-se informações de que os espíritos não precisam dessa corporificação que nós temos, mas nós saímos para uma outra jornada no plano espiritual, e essa jornada no plano espiritual vamos levar o nosso perispírito. Mas até chegar aí, André Luiz vai nos mostrando que essa centelha divina, né, ou esse sopro, como alguns gostam de falar em algumas literaturas religiosas, o sopro divino que se deu ali naquele momento e começou a existir a presença do homem e da mulher. Mas André vai nos mostrando que tem todo um compromisso. Então, vamos parar um pouquinho e pensar o que é importante a gente entender essa unidade tão significativa para todos nós, que muitas das vezes é justamente essa unidade que, por não entendermos como que ela se produz, ou com a importância dela nas nossas vidas, nós nos tornamos, às vezes, tão rudes. Não conseguimos, inclusive, sorrir para a vida, porque a unidade criadora, ela está bloqueada. Mas o que está bloqueado? Como que eu vou desbloquear se eu preciso compreender todo um processo criador, que não é uma criação física, mas é uma criação espiritual. É um processo em que essa unidade da energia do sexo, ela é a unidade criadora do próprio processo evolutivo, como disse André Luiz. E aí ele passa para o segundo momento, que aí ele diz, vai se instalando um novo ciclo do progresso de renovação. Quando estávamos lá vendo o princípio inteligente passar pela unidade dos vários elementos, né, como as bactérias, que vai se diferenciar e aí ela vai se formar de maneira diferente. E esses elementos aqui também vão ser corpofiados mais tarde, para a gente entender a unidade do sexo a partir daí. André Luiz diz que nas águas verdes nós vamos ter um outro ciclo evolutivo. Para tudo. Por que André Luiz está dizendo isso? Qual é o sentido hoje para as nossas vidas? Por que nós não entendemos que as nossas vidas também têm isso que André Luiz vai estar dizendo para nós? Os ciclos, como que nós estamos vivenciando e conseguindo, de certa forma, concluir alguns ciclos na nossa vida. Ou algumas coisas que nós não conseguimos concluir e elas continuam fechadas ou nos fazendo ficar ainda muito presos em unidade de dor
que é mental, mas que também é quase físico para alguns de nós, porque vem num processo de pensar essas unidades, quando eu não consigo entender o meu processo de fechamento de ciclo, eu acabo repetindo situações que são desnecessárias agora, mas eu não consigo parar de repetir ciclos que eu não fecho. E André Luiz disse, opa, calma, olha, a natureza é assim. E se nós fazemos parte, tá? E a importância de perceber a evolução do sexo no nosso comportamento. Se nós conseguirmos perceber que a própria natureza e que nós também, ao fazermos parte desse grande complexo, né, entendendo o nosso crescimento desde a unidade embrionária e a passagem dessa unidade embrionária do mundo espiritual ou a força espiritual para a força física, o mais próximo ao campo físico, nós vamos perceber que a nossa própria vida, ela pede, ela exige que nós tenhamos compreensão. Pô, Jorge, mas que loucura é essa? Por que às vezes eu não consigo? Que eu também pergunto muitas vezes para mim, por que eu não consigo fechar um ciclo que eu não entendi? A verdade é essa. Nós não entendemos que nós fazemos parte e a nossa vida também vai passar por um processo de renovação. E não é preciso morrer para renovar, mas é preciso aprender com essa própria natureza que é parte de nós não somos apartados dessa natureza, né? Que essa é um ciclo normal da vida. Não importa se isso nós estamos falando de relacionamento, não importa se isso nós estamos falando de amizades de colegas de trabalho ou amizade de pessoas da família, mas nós precisamos aprender a respeitar o nosso ciclo e o ciclo do outro, entendendo tudo isso como um processo de crescimento. E André Luiz, que nos traz novamente todo um processo biológico, e aí eu trouxe para nós só para a gente pensar um pouquinho essa situação, ele vai nos mostrando como é um ciclo, né, do nascedouro de uma planta, de uma modificação. E aqui as algas verdes, que nos permite perceber essas modificações que, ao longo do tempo, o princípio inteligente, ao passar por esse elemento, por essa casa, no plano físico, já saindo da unidade espiritual, a energia sutil, para as unidades mais densas, que é a energia condensada, ela vai começar a nos mostrar as modificações, que nós já falamos lá atrás, em algum outro momento. E, por outro lado, nesse processo de renovação, ele vai mostrando, olha, todo esse circuito em que nós pensamos a germinação, o ato do processo de germinar, tem ali o fluido, ou a energia do sexo, a energia criadora, a energia que abre-se ao novo nesse propósito. Nós vamos começando a compreender, a entender que nós temos uma unidade, que André Luiz não fala literalmente, que é justamente pensar o que é ancestral. Então, o que é ancestral? E se eu entendi, e se eu tenho uma compreensão que eu não sou apenas a Georgia aqui, mas sou resultado de milênios e de cuidados espirituais, eu vou dar cuidado por essa vida agora. Porque essa vida, ela não representa só esse movimento. Ela representa um movimento de uma responsabilidade e de um cuidado dos meus companheiros espirituais que, desde o princípio, lá quando estava no processo de germinação do princípio inteligente, queria ser esse ser maravilhoso que sou eu mesma, obrigada, né? Fala da minha ancestralidade. Quando que nós tivemos o cuidado de parar um pouquinho e pensar? Muitas das vezes a gente acaba prejudicando as nossas células, acabamos prejudicando a nossa vivacidade
porque nós queremos ficar tristes e nem nos damos conta do como foi, né, importante para o nosso crescimento passar por todo o processo de amadurecimento. E naquele movimento que estava anteriormente do princípio inteligente, nós estávamos sendo guiados o tempo inteiro, como diz André Luiz. Mas e agora? Não estamos? Estamos. Chegamos numa casa fundamental, que é a casa da razão, que é a casa do eu sei escolher, ou eu, pelo menos, tenho condições de saber escolher o que é melhor para o princípio, para a minha vida. Mas é preciso olhar lá atrás. Quais são os elementos que guiaram meus passos até aqui? E guiaram meus passos do plano espiritual sutil para o plano físico. Eu vou passar um tempo aqui, já cheguei nessa unidade física da obra da criação, como diz o Livro dos Espíritos, da obra da criação, entendi o sentido da razão, e por estar nessa unidade da razão, eu tenho mais compreensão. Pergunta é, será? Será que é tão fácil? Só dizer que nós somos resultado de um princípio inteligente, isso já resolve? Se resolvesse, nós tínhamos aprendido desde 1958, quando André Luiz lançou esse livro, ou tínhamos aprendido quando a gente fez as leituras lá anteriormente no Livro dos Espíritos, quando Kardec nos fala desse princípio maravilhoso do crescimento do espírito. Mas há uma ancestralidade que precisamos entender. E essa ancestralidade, ele fala, e aí do ponto de vista biológico, eu não vou entrar nessa questão, mas o que eu trouxe para que nós possamos perceber no slide é que aquela primeira alga verde, que vai ser o elemento a partir do qual vai partir todas as outras criações, ela deu conta de multiplicidades de outras formas de vidas diferente do que ela era. E a André Luiz está dizendo, está vendo? Isso é energia sexual, modificando de tempo em tempo, passando de grau em grau, vai havendo a modificação. E não acontece a mesma coisa conosco? Quando nós começamos a tomar consciência do qual é a nossa ancestralidade anterior, né? Quando a gente olha assim, qual é a minha árvore genealógica, né? Qual é a minha árvore da vida, e a gente consegue remontar. Muitas vezes a gente só vai até o avô, eu acho que eu não vou até o avô, mas às vezes tem pessoas que vão até o bio, trica, enfim, né? O pessoal lá atrás que vem e remonta todos eles como a árvore genealógica do que você é, do que você representa. Então, perceba o que André Luiz está querendo dizer para a gente, que nós somos parte desse campo embrionário da vida, e que essa unidade sexo, que hoje, tremendamente, na maioria das vezes, nós nos comportamos de maneira, seja lá como for, cada um tem a sua consciência em relação do que vai fazer com o seu próprio corpo, com a sua própria geratriz de vida, certo? Mas ele vai dizer, olha, é essa energia que faz coisas bonitas, é essa energia que modifica. Pensa aí, quem foi que fez a comida hoje na tua casa? Não pergunta da minha. Não pergunta porque vai dar problema. Eu vou ter que responder e aí vocês não vão achar legal, porque eu não fiz comida, né? Mas quem fez a melhor comida para colocar à mesa da sua família. Quem hoje pintou? Quem hoje escreveu? Essa parte aí está comigo. Quem hoje escreveu? Escreveu o seu melhor texto, com o movimento de perceber. Então, percebam que nesse complexo, André Luiz está nos dizendo, olha, esse elemento, ou essa energia, que parece que é alguma coisa que pode ser jogada em qualquer lugar, não é. É a energia que vai fazer um princípio de criação e que vai trazer multiplicidades. E ele apresenta isso a partir da biologia, achei tão bonitinho. E eu conversando com ele o tempo inteiro. Ele disse, olha, Jorge, é preciso compreender aí nesse processo as concentrações dos fluidos magnéticos em função disso. Eu disse, Luiz, que troço é esse?
não complica a minha cabeça, não, é pouquinho a cabeça, não dá para complicar tanto assim. E aí ele disse, não, eu preciso que você entender que não é só perceber essa unidade como sendo uma coisa simples, mas é necessário que você perceba que há uma concentração de fluido magnético. E olha que hoje nós temos passe. E tem um grupo de pessoas que vai fluidificar a água. Com o que vocês estão fluidificando a água? Qual é a energia? E no momento em que eu estou colocando as minhas vibrações espirituais, como que essas energias elas estão, né, me fazendo processar esses campos magnéticos, e ele está mostrando, olha, essas conexões, é preciso ser entendido que elas estão lá, foi um aprendizado de muito tempo. Então, nós já sabemos agir nessa concentração ou nesse movimento com a natureza, de entrar em contato com as energias astrais espirituais, as energias planetárias, pelos RECs. Ele disse, isso é normal para todos os viventes. Mas por que não é? Por que muitas vezes nós complicamos? Porque não entendemos que ela já está em nós, não precisamos fazer muita coisa. É igual respirar. Ó, só quando eu paro e digo, eu vou respirar, eu sei que eu estou respirando. Mas eu não preciso. As minhas células, ou seja, o movimento do meu corpo, ele é normal. Ele faz, todos nós, ele vai fazer esse processo de respirar tranquilo. É bem que agora, no momento pandêmico, algumas pessoas que estão passando pelo processo de adoecimento do Covid-19 sentem muita dificuldade no processo respiratório. Né? Mas se não for isso, nós temos que o leite nem sabe, a gente nem está pensando que eu vou respirar agora, não, a gente só respira. Assim também é a nossa energia sexual, assim também é a energia do sexo em nós. Então, ela é a energia que está criando, está vibrando, e ela que nos faz vibrar, entrar em contato com o planeta, ela que nos faz entrar nesse ir e vir nos planos do invisível, sem que nós percebamos que nós estamos entrando. E é por isso que, mais uma vez, o Centro Espírita Amor e Caridade tem um cuidado todo especial, porque André Luiz também vai dizer isso para a gente, olha, ao toque dos operários divinos, tão lindo, né, quando ele diz isso, a matéria elementar, fora do princípio, né, do princípio inteligente, ela já vai fazendo a sua modificação, a sua transformação. E aí ela vai passando desses processos das massas, e ele fala astronômica, que ele vai trazer dois elementos, que eu não vou dialogar aqui conosco, mas ele vai trazer dois elementos nucleares para esse princípio, os elétrons e os prótons, que está na base do átomo. E ele diz, olha, isso aqui, na realidade, é o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. Então, antes de estarmos aqui, nós estivemos lá, nós já conhecemos, nós já temos essas energias. E aí eu trouxe a foto do próprio André, que quem assistiu o filme, eu espero que todos nós tenhamos assistido, quem não assistiu, pode assistir o nosso lar. André Luiz, ele passa por um processo, e quando chega no plano espiritual, ele vai passar 8 anos ainda nas unidades do umbral. E por que ele vai passar esse processo? Quando ele chega no hospital espiritual, Lísias, que é esse cara que está aí, ou pelo menos dizem que o nome dele é esse, ele vai trabalhar justamente com os fluidos. Olha o princípio da vida, nos mostrando a beleza que é saber movimentar com a nossa energia sexual. E aí ele diz, olha, é preciso, Jorge, mais uma coisa, se você tem concentração de energia e sabe que essa energia ela está construída a partir da unidade sexual, da unidade do sexo, esse processo evolutivo, é preciso você entender também que existem filtros, né? E esses filtros de transformismo, ou seja, eu estava ainda há pouco
até perguntei para a parte se eu podia tirar. Eu estava ainda há pouco de rabo de cavalo. Mas aí, como eu estou sempre assim de cabelo solto, ele Pátio, solta o cabelo, então soltei. Então, eu já fiz uma transformação aqui depois que eu cheguei. E ele vai dizer, Jorge, puxa, se essas coisas simples da vida passam por um processo de transformação, a unidade sexual também deve ser entendida a partir daí. Aí ele vai dizer, olha, o princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos, vários modos. Aonde? No laboratório da natureza. Olha só onde nós estávamos antes, nesse processo de mutação, de ir e vir, constituindo pouco a pouco a organização físico-espiritual. Como que isso se deu? Como que essa transformação se dá? Justamente devido a essa energia do sexo que foi sendo moldada, sendo trabalhada, sendo orientada. Existe um grande laboratório. E qual é o nosso laboratório? É o laboratório da consciência. Quantas vezes paramos para entender que essa unidade sexual também faz parte de nós, né? Está no combustível mental que nós estamos colocando para o universo e também recepcionando a energia do universo a partir daí. Aí ele diz, olha, isso tudo aconteceu, todo esse processo, ele vai sobre um amparo de trabalhadores divinos, gente. Então, me estava dizendo, para de querer condenar o sexo, mas educa, se eduque energeticamente, se eduque para que você possa entender que essa unidade não tem nada de forma malbaratada, improdutiva, ao contrário, é aí que está o processo dessa vanguarda de modificação. E aí que ele vai falar, olha, vai passando esses diversos movimentos no filtro e aí diz assim, olha, não somente nos reinos minerais e vegetais. Essas questões também, como estão lá na base criadora da vida, elas vão nos lembrar de uma coisa que são as ondas criadoras dessa nossa vivência, em seu fluxo incessante. O que quer dizer? Será que nós vamos precisar de educação sexual? Educação mental, educação de consciência, educação de respeito pelas nossas energias, educação de pensar que nós somos essa grande parte de qualificação que os espíritos foram nos dando. E aí estamos nós, nesse processo lindo de sair dessa unidade maravilhosa que é o nosso espírito puro. Olha os filtros aí dos transformismos passando pela nosso corpo mental, chegando ao nosso perispírito, do pretérito corpo físico. Ou daqui para lá também, ou esses mesmos filtros funcionam daqui para lá, mas eles funcionam, e aí é que está o aprendizado, eles funcionam justamente porque tem uma energia que é criadora, é uma energia que não para, ela não fica estagnada, por mais que você a queira estagnar. Na maioria das vezes, quando nós queremos estagnar essa força de energia em nós entramos num processo depressivo. Nós achamos que a vida não tem beleza nenhuma. Nós não temos mais uma certeza se isso que nós estamos vivendo é alguma coisa maravilhosa. Só vai ser maravilhosa se nós dermos e qualificarmos essa energia. Porque é uma energia de criação. E se, como disse Jesus, não coloque, né, uma coisa boa, e aí ele vai falar do alqueire, né? Ele vai estar falando da luz embaixo da mesa, mas a luz é sobre a mesa. Então, se é sobre, não é que o sexo vai ser sobre nós, mas é o nosso entendimento, o nosso reconhecimento dessa unidade, para que nós tenhamos vida, e vida em alegria, vida de tranquilidade, e não um apressamento mental, uma raiva que a gente fica sentindo o tempo inteiro. Por quê? Porque nós estamos aprisionados em algum ciclo. E
Qual foi o ciclo que nos aprisionou? Às vezes foi de uma situação entre amigos, às vezes foi uma situação entre namorados, enfim, vários. Eu não sou, né? O bruxinho está colocando aqui tarô para ver. Mas o que a André Luiz vai trazer em função disso? Ele diz, olha, depois que você entende, né, esse processo de condensação dessa energia, o processo por onde vêm os filtros, e ele está mostrando os filtros lá na biologia, eu estou trazendo aqui para nós, para a gente perceber essa unidade viva na nossa experiência. Ele diz, olha, existiu uma outra coisa, que foi a descendência e seleção. Quem daqui não seleciona os seus pensamentos? Alguém já se apaixonou? Eu já. Mas também não vou contar para vocês, já que vocês não contam para mim, eu não conto para vocês. Mas no dia que a gente sentar, a gente poder conversar sobre as nossas paixões, a gente vai perceber que nós tivemos momentos de selecionar. Adorei essa risa, essa risada. Não, gente, é verdade. Nós vamos tendo esse processo de selecionar os nossos pensamentos, principalmente quando a gente acha que o relacionamento não deu certo. Ou seja, não é que o relacionamento não deu certo, é que a gente não soube fechar o ciclo com aquela pessoa, a gente não soube fechar o ciclo com a amizade. E se a gente aprender a fechar os nossos ciclos, e ele tem muito a ver com essa unidade sexual, porque essa unidade do sexo, porque não vai haver aprisionamento, não vai haver o desejo de segurar o outro, mas sim de libertar. E aí, quando eu entendo isso, eu fecho um ciclo e fica tudo bem, né? Eu vou entender, o outro vai viver diferente, eu vou viver diferente, não importa como eu vou viver, mas eu preciso começar a entender essas questões que encerram o ciclo. E nós aí começamos a compreender, né, a descendência e a seleção. E André Luiz leva-nos para ver todo o princípio da biologia. E aqui ele trata de uma situação que chama-se campo vibratório, onde os seus pensamentos, em que campo está vibrando. Às vezes a gente quer ser tão puro. Ai, meu Deus, eu não posso falar em sexo. Entretanto, os meus pensamentos não saem dessa casa de vibração, então é melhor que eu fale, é melhor que eu dialogue para que eu possa, de certa forma, me conduzir, entendendo como eu sou, vibrando nas minhas energias, do que eu colocar essas energias, empurrar ela abaixo, ou então ficar trancafiada com medo. Não, porque ele vai ser o elemento de transmutação, o elemento que vai trazer, num processo de orientação, e por orientação de inteligências espirituais, nessa grande romagem das nossas vidas. É por isso que a doutrina espírita vai dizer que nós poderíamos ter passado por tudo isso, ou passarmos por tudo isso, sem um arranhão, se nós deixássemos, de certa forma, de não perder essa beleza, essa beleza da pureza espiritual que somos nós. E não apenas confessar na razão que eu sou. Ponto. E aí ele vai falar, nesse transformismo, nós vamos mudar, para ficar mudando, de certa forma, as questões de direcionamento, de funcionalidade. Isso vai se dar pela expansão e a herança. Vai se baseando num processo que é físico, psíquico, somático. Ou seja, físico, é psíquico e é somático, porque vai ser essa reunião, esses elementos como um todo. E ele traz a questão de pensar um pouco o citoplasma, como essa unidade que ela mantém a vida, ou que ela cuida do núcleo dentro da célula, e ele vai dizer, olha, isso aqui vai haver um processo de modificação. E qual é o nosso citoplasma maior nesse processo de descendência e seleção? Na maioria de nós, a gente lembra que o nosso berço católico, o nosso berço evangélico, ele está lá vendo isso tudo na unidade de Adão e Eva. E a gente pergunta, então, né, quando o princípio divino chegou a essa unidade, homem e mulher, ficou sendo chamado pelo casal, e a partir daí nós viemos num processo de crescimento. E aí nós saímos, de certa forma, de todos os outros reinos
e passamos para o reino que todos nós conhecemos. Por isso que eu trouxe o texto bíblico. Na descendência e seleção até chegar em Jesus, foram 14, 14 gerações diferenciadas. Em cada uma dessas gerações, diz André Luiz, que vai acontecendo modificações e cuidados com essa espiritualidade. E aí, olha que coisa linda. É nesse ponto que ele vai falar da genealogia do Espírito. Ou seja, se nós precisamos compreender os genes que dá forma, e a ciência fala que dá forma ao corpo físico, nós precisamos entender a genealogia do Espírito e começar a perceber o nosso trânsito com o planeta, com as unidades que nós temos. E nós vamos saindo lá, olha lá o nosso espírito, não tem forma, só luz. É isso que nós somos. Olha como você é bonito, olha como você é bonita, linda, luz, energia pura, campo magnético ligado ou ligada à imensidão do amor de Deus. Mas, no princípio da vida, do ir e vir, como diz a doutrina espírita, na reencarnação, nós temos então o corpo do espírito, que é o perispírito, e aí nós nos manifestamos no corpo físico, seja ele masculino ou feminino. E André Luiz vai falar nessa parte, ele vai falar dessa evolução, né? E que nós vamos passando por todos os reinos, falando, e é importante, em função disso, entender a genealogia do espírito. Se nós começarmos a perceber todo o trajeto que fomos, a vida agora, ela é muito importante. Não perca a oportunidade, porque foram vários séculos de aprimoramento para que eu, você e todos nós estivéssemos aqui. Podemos até querer, né, transformar o planeta em qualquer coisa, mas também nós estaremos equacionando nas próprias vidas. E com síntese, só para a gente encerrar, André Luiz vai falar a bactérias diferenciadas, as algas verde, concentração fluídica, magnética, os filtros, que são importantes para esse processo, as descendências e as seleções que vão acontecendo ao longo do tempo. Eu cheguei até aqui, e se eu fizer a minha árvore genealógica, por exemplo, a gente vai perceber que os meus bisavós, por exemplo, eles não eram, talvez, como eu sou agora, mas eu tenho todo esse composto que vem desses outros sujeitos, e eu sou parte, e muitas vezes sofro sem saber que o meu movimento lá atrás com as minhas outros companheiros, eles são importantes serem revistos. E é isso que a André Luiz está dizendo para a gente. É importante de quem trata do seu campo espiritual, do seu cuidado com a genealogia do espírito, saber como foi o processo de criação e saber qual a energia que animou. A energia do amor foi o amor de Deus. Mas aqui, nessa passagem, a energia criadora foi justamente a energia do sexo. Então, da bactéria diferenciada à questão do sexo, nós temos aí o aparecimento fundamental para a gente começar a entender que o sexo nada mais é do que esse processo de cuidado, revisão, supervisão celestial do princípio inteligente que vai gastando 1000 tempos e passando de processo em processo até chegar até aqui. Quer dizer, esse caminho cósmico nós já sabemos. Por que você está com medo da espiritualidade? Da sua espiritualidade? Do seu campo espiritual? Não precisa. Por quê? Porque você faz parte desse movimento cósmico de ir e vir até esse processo de aprendizagem. E aí, gratidão por esse momento da nossa conversa. Quer dizer, conversa não, só eu falei, mas tudo bem. Fazer o que se a gente está na ideia de palestra, né? Eu quero que um dia a gente mude, a gente vá para aquela ideia que a gente tinha anteriormente de conversa, a gente fazer no centro espírita. Né? Mas aí leva mais tempo, o pessoal fica assim meio inquieto, e é porque está em casa, deitado. Então, Paty, muito obrigada pela oportunidade
E encerramos, então, o ciclo do sexo, compreendendo que a importância dele é entender a nossa própria unidade de vida, para que nós nos tornemos pessoas sensíveis, no sentido de dizer o tempo inteiro eu não consigo vibrar com a vida. As nossas células vibram porque elas são animadas pela energia que, mesmo não gostando, está em nós. Tá bom? Gratidão e ó, beijão para todos nós. Até com você, querida. Obrigada, viu, Jorge, pela palestra. Foi ótimo, excelente. Ainda bem que fica gravado, né? E eu convido agora a Daniela Lopes para fazer a meditação guiada, lembrando que é o momento agora do passe, né? E da fluidificação da água, ok? Então eu vou colocar uma música Nossas para. meditações. A gente vai organizar isso aqui para quando for nessas horas, as Peraí. pessoas estarem. Aí, pronto. Dani, vou colocar a música agora, ok? Boa meditação para todos nós. Boa noite a todos. Então, vamos dar sequência ao nosso tratamento da noite de hoje. As palestras são sempre momentos de reflexão, como medicações importantes no nosso processo de evolução. Então, agora nós vamos nos conectar com a meditação para elevar a nossa frequência, a nossa atenção e nos preparar assim para o passe da noite de hoje. Então, vamos encontrar uma posição confortável. Pode ser deitada, sentada, da forma como o seu corpo melhor se conecta com esse momento. E você vai fazer uma inspiração profunda, sentindo o ar que entra suavemente pelas narinas. Vai sentindo o ar passeando pelo seu corpo. E essa energia da respiração te conecta com esse instante. Sinta a respiração que acomoda o seu corpo, que relaxa. E no relaxamento, você se visualiza deitado, sentado, em pé, da forma que o seu corpo sente a conexão com o universo. E nessa conexão, você vai visualizar você tranquilo, sereno e confortável em um lugar em meio à natureza. Um lugar onde você visualiza um belíssimo céu estrelado. E no céu estrelado, uma belíssima lua, a sua luminosidade branca diáfana, vai agora tomando conta de você. Você sente a respiração te relaxar e a imagem celestial deste ambiente que você cria na sua tela mental para o seu momento de descanso. Uma conexão que te aproxima do Pai da vida.
que te aproximam do coração do Mestre Jesus. E você sente no pulsar das estrelas no céu a energia de amor de muitos irmãos que se conectam com o seu coração. E assim você vai criando formas, tal qual o universo no seu processo de criação. Uma pequena partícula, a expansão do amor de Deus, dando origem aos planetas, às estrelas, aos cometas, às galáxias, dando origem àquilo que vai formar o seu corpo espiritual e físico. E essa conexão do amor de Deus em tudo que existe, que te conecta com a natureza, com as flores e o seu perfume que exala serenidade. As folhas que dançam ao sabor do vento. As árvores que proporcionam a você o descanso, a beleza, a força. Os animais na sua brincadeira celeste por onde passam, no carinho, na sensação de liberdade. As águas que deslizam das montanhas, as águas que correm por riachos, que formam mares e oceanos, que viram gotículas de chuva, que se mesclam com o vento, que toca a tua pele, produz uma agradável sensação de frescor. E as imagens que você constrói, que você cria, são refúgios, são expressões da tua essência de amor, de quietude, de transformação íntima. São momentos que você se conecta com você mesma, que você se percebe na inteligência, na força, na intuição, na capacidade de criar aquilo que deseja, com toda a sua beleza. E você transforma a saúde do seu corpo, as conexões de amizade, os pensamentos que acolhem, os sentimentos que irradiam para além de você. E principalmente para você.
Você se sente parte deste universo, como uma dessas pequeninas estrelas que continua brilhando na sua tela mental. Ainda a lua, com seu brilho que irradia, traz conforto, te aproxima do Pai da vida, nos momentos que você tanto precisa. Sinta a leveza que a natureza constrói dentro de você. Sinta a serenidade que você constrói no teu íntimo, potencializando a tua energia orgânica, mental e espiritual. Sinta a leveza, os pensamentos que você cria nesse momento. Essa energia de amor. Essa energia que transforma através da paz, da serenidade, da quietude desse momento de você com todo o universo. Deixa-se mergulhar nas tuas emoções, nas tuas percepções, como parte essencial de um todo. E essa energia, ela vai se tornando um belíssimo sol no teu coração. E esse sol, ele esparge a luminosidade dourada que abraça teu corpo, o local onde você está, e vai espargindo saúde, alegria, força, serenidade, para além do espaço onde você se encontra. Vai preenchendo todos os espaços do teu lar, todos os espaços do teu bairro, da cidade. Vai envolvendo com a energia do teu amor todos aqueles que você permite a sua energia tocar. Essa energia que está em você, desse momento de conexão com o Pai da vida, desse momento de conexão com o Mestre Jesus, com esse momento de conexão com o teu amor.
E assim, você permite que a leveza do universo te acolha num sono profundo, onde ao dormir você entra em contato com aquilo que você tem de melhor em você, a tua essência, nessa transformação íntima de amor e caridade. No acolhimento para perceber o teu amor para contigo. Sinta-se leve nesse mergulho. E deixe o teu coração ser tocado pelo coração do Cristo. Uma energia que transcende e faz você se sentir feliz. Faz você resgatar a tua essência para transformar tudo aquilo que você deseja através de criações simples. Permita-se, sinta esse momento. Sinta-se criar essa natureza dentro de ti. Respire profundamente. E esse mergulho no sono espiritual faz você se sentir abraçada. Um abraço fraterno, de acolhimento, de serenidade, de quietude. E no carinho com você, o seu coração agradece. Gratidão, Senhor, por nos permitir aqui estar no processo evolutivo, sentindo o teu amor que acalenta, nos fazendo perceber como somos pequenas estrelinhas no firmamento, pequenas estrelinhas que brilham com o auxílio do teu amor. No caminhar das nossas experiências terrenas, nós te agradecemos
a oportunidade de vivenciarmos as nossas inquietudes que nos fazem crescer. De vivenciarmos as nossas expectativas, de desenvolvermos o nosso potencial para sermos filhos melhores, para que a nossa jornada evolutiva seja de luz, que a luz do nosso coração continue brilhando como esse sol dourado, esse sol que acalenta e que aquece, que traz luz, que traz vida, e que nos permite construir luzes em nosso caminho. Amor que nos guia a direção. A mão que nos conduz ao caminho que necessitamos trilhar. Sinta a criação de você nesse momento, na noite de hoje. Sinta suas construções mentais, os pensamentos leves, respiração tranquila. O coração que foi assim aquietando, no pedido de gratidão, na forma como nos entregamos a fé e a esperança que as nossas consciências constroem. Obrigada, Senhor, por mais esse momento.